Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso bom dia de muita paz a todos, em nome da Sociedade Espírita Amor e Caridade, sejam todos muito bem-vindos uma vez mais à nossa casa, nesta belíssima manhã de domingo. Para fazer a leitura introdutória, nós gostaríamos de convidar aqui o nosso amigo e irmão, Pedro Eliel. Ele é da Ordem Demolé, uma entidade filantrópica, e ele fará a leitura de um trecho da Revista Espírita de 1869, um texto intitulado As Artes e o Espiritismo, e esta leitura guarda relação com o tema que será objeto da exposição desta manhã. Pedro. Bom dia a todos. Dissertações espíritas. Porventura, houve uma época que existiram mais poetas e mais pintores, escultores, literatos, artistas de todos os gêneros. Uma época em que a poesia, a pintura, a escultura, seja qual for a arte, tenha sido acolhida com mais desdém, tudo está no marasmo, e nada, a não ser o que se liga à fúria positivista do século, tem a chance de ser apreciada favoravelmente. Sem dúvida, ainda há alguns amigos do belo, do grande e do verdadeiro, mas ao lado, quantos profanadores. Quer entre os executantes, quer entre os amadores. Não há mais pintores, só há amadores. Não é a glória que se prossegue. Ela vem a passos muito lentos para a nossa geração apressada. Ver a fama e a auréola do talento coroar uma existência em seu declínio. O que é isto? Uma quimera, boa ao menos para os artistas do passado. Então, se tinha tempo de viver, hoje apenas há o de gozar. É preciso, pois, chegar e prontamente à fortuna. É preciso fazer um nome por uma feitura original, pela íntegra, por todos os meios mais ou menos confessáveis com que a civilização cumula os povos, que tocam um progresso imenso para a frente ou uma decadência sem remissão. Que importa se a celebridade conquistada desaparece, com tanta rapidez quanto a existência do efêmero? Que importa a brevidade do brilho? É uma eternidade se esse tempo bastou para adquirir a fortuna, as chaves do prazer e do doce forniente. É a luta corajosa com a provação que faz o talento. A luta com a fortuna o enerva e mata. Tudo cai, tudo periclita, porque não há mais crença. Pensais que o pintor creia em si mesmo? Sim, por vezes chega a isso, mas em geral não crê, senão cegamente, senão no entusiasmo do público, e o aproveitava até que o novo capricho venha transportar a alhures a torrente de favores que nada penetrava. Como fazer quadros religiosos ou mitológicos que sensibilizavam e comovem? Quando desapareceram as crenças nas ideias que eles representaram? Tente-se talento, esculpe-se o mármore, dá-se-lhe a forma humana, mas é sempre uma pedra fria e insensível, não a vida. Belas formas, mas não a centelha que cria a imortalidade. Os mestres da antiguidade, deuses por acreditarem nesses deuses, nossos escultores atuais, que não creem, fazem apenas homens. Mas venha a fé, ainda que ilógica e sem um objetivo sério, e girará obras-primas. Se a razão os guiar, não haverá limites que ela não possa atingir. Campos imensos, completamente inexplorados, abrem-se à juventude atual, a todos os quantos um poderoso sentimento de convicção impele para um caminho, seja ele qual for, literatura, arquitetura, pintura, história, tudo receberá do aguilhão espírita um novo batismo de fogo, necessário para dar vitalidade à sociedade aspirante, porque, no coração de todos os que aceitavam, será um posto ardente amor pela humanidade e uma fé inquebrável do seu destino. Obrigado. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. A nossa gratidão ao jovem Pedro, representante aqui da maçonaria, importante aliada do movimento espírita, que anda de mãos dadas com as obras assistenciais, que fazem parte da nossa vivência na doutrina espírita. Então agradecemos muito ao jovem Pedro pela sua brilhante leitura, e sabemos que aí nós temos o dedinho do seu Vanim, profundo conhecedor da Revista Espírita, esse manancial que nos foi deixado por Allan Kardec,
e que estuda com profundidade todos os aspectos da doutrina espírita. Nós buscamos trazer para as nossas reflexões desta manhã o tema, o Espiritismo e a Arte, em virtude dos dias difíceis que temos vivenciado, observando o nosso país que estertora, que convulsiona, através da difícil problemática da governabilidade, tão carente de valores éticos e morais. Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, contemporâneo de Allan Kardec, tão esquecido nos dias atuais, vem fazer uma análise profunda do que é a arte na visão espírita e da importância do Espiritismo nesta ciência que é a arte. Como nós sabemos, a doutrina espírita, ela engloba 3 aspectos. O filosófico, logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos os grandes filósofos da humanidade, Platão e Sócrates, nos falando da relação, da vivência, do mundo das ideias, que é o mundo dos espíritos. E é Sócrates quem cria a definição do bem e do belo, que está relacionado com a arte. Sabemos também que a ciência espírita vem nos desvelar a nossa relação do mundo material com o mundo espiritual. E esse aspecto também está abordado nas reflexões desta manhã. E, enfim, a religião espírita, que vem nos trazer a moral cristã, as leis divinas que regem todo o universo. Nesta pequena obra, Cânticos do Coração, da nossa humilde costureira Ivone do Amaral Pereira, grande médium do movimento espírita, que psicografou grandes literatos como Camilo Castelo Branco, em Memórias de um Suicida, e nos traz aqui uma introdução perfeita para a importância dos valores éticos morais dentro dessa conjuntura, desses 3 aspectos da doutrina espírita que são indissociáveis: a filosofia, a ciência e a religião. E ela nos diz o seguinte: o Espiritismo, nenhum adepto o ignora, tende a corrigir todos os aspectos errôneos do caráter e da sociedade humanos, razão pela qual o espírita deverá ficar a par da imensa, da grande responsabilidade que pesará sobre os seus ombros e a sua consciência. E uma das faces será o zelo pelas letras espíritas em geral, que se deverão conservar da melhor qualidade possível, na forma como na essência, brilhantes e sadias, como as inteligências superiores da espiritualidade as têm modelado através dos mecanismos psicográficos ou da simples inspiração. Isso nós vamos começar falando sobre a arte e sobre Jesus, que é nosso modelo e guia. Nos aproveitamos aqui também da redação de Amélia Rodrigues, que nos fala deste grande artista, poeta, cantor das bem-aventuranças que é Jesus. Ali na paisagem radiante de Cafarnaum, do alto do monte fronteira ao mar azul, refletindo a majestade do zimbório transparente, iniciava-se a era da verdadeira libertação, que assinalaria a história, abrindo-lhe espaço para todas as épocas do futuro. O líder era poeta, seu verso era musical e sua palavra modulava a canção da vida eterna. Pelos caminhos de Jesus, Amélia Rodrigues. E o que é, então, a arte na visão espírita? A arte aprimora os sentimentos, direcionando os impulsos da alma para os canais superiores da vida. Na alma enobrecida e elevada, a arte vive e vibra intensamente. Nesse sentido, não poderá haver educação do espírito fora da arte superior e nobre. Isso quem nos fala é Walter de Oliveira Alves, em Educação do Espírito.
Então a arte, na visão espírita, ela é a fusão do bem e do belo, porque o objetivo sublime da criação, o pensamento e a intenção divinos, sendo o bem, a manifestação deles é o belo. O estudo atento da alma nos mostra que tudo na natureza, os sons, os perfumes, os raios de luz, as cores, encontra em nós sua correspondência, suas analogias, e que as suas radiações se fundem e se harmonizam às profundezas do ser, na medida da nossa evolução. É isso que constitui o senso artístico, a compreensão do belo sob todas as formas. Então aqui nós sabemos que Jesus, que é o arquiteto do planeta Terra, nos trouxe todo esse compêndio de belezas naturais que nos cercam e que nos propiciam a evolução, tanto da humanidade quanto a nossa evolução espiritual e intelectual. E essa imagem aqui vai nos refletir bem o que essa mensagem aqui está querendo nos dizer. Que tudo isso que nos cerca repercute em nós, biologicamente e psiquicamente falando. A própria imagem aqui já nos traz uma sensação de prazer, de alegria, de beleza, né? Uma criança em meio à natureza, os tons dessas flores. Podemos imaginar aqui o perfume que irradia, que emana dessas flores. E o bem-estar que essa criança, com certeza, vivencia neste momento, nessa experiência. A evolução desse senso íntimo, a faculdade de expressá-lo, desenvolvem-se nas almas de vidas em vidas e terminam por produzir o talento, o gênio. Nos aspectos superiores da arte, o artista encontra a alta concepção da beleza eterna. Ele compreende que sua fonte única está em Deus. Do infinito, essa fonte se lança sobre todos os seres e os penetra de acordo com o seu grau de receptividade. Nós estudamos essa inspiração, essa receptividade, os nossos canais mentais, espirituais, abertos para essa interação com a espiritualidade superior. Estudamos isso profundamente na doutrina espírita, e é por isso que o espiritismo é capaz de produzir obras tão significativas para trazer a felicidade e o esclarecimento dos espíritos em sofrimento nesse plano de provas e expiações. Porque realmente encontramos médiuns abnegados, capacitados e qualificados para ter essa interação com a espiritualidade superior. Raios de luz e cores, sons e perfumes estão ligados por um encadeamento, uma espécie de escala da qual cada nota representa uma soma particular de vibrações e que constituem em seu conjunto uma unidade perfeita. Se a ela se juntam as formas e as linhas, essa unidade se tornará a lei geral do belo, e a arte, em suas múltiplas manifestações, terá por objetivo reproduzi-las. O papel essencial da arte é expressar a vida com todo o seu poder, a sua graça e a sua beleza. O objetivo sublime da criação é a fusão do bem e do belo. Esses dois princípios são inseparáveis e inspiram toda a obra divina e constituem a base essencial da harmonia do cosmos. Então nós observamos que essa carência de valores éticos, morais, realmente tem convulsionado a nossa sociedade, essa falta de conceito. A importância de nós hoje, nesta manhã, refletirmos sobre qual é o papel da arte na nossa existência e como é que nós nos posicionamos perante esses esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita. A arte pura é a mais elevada contemplação por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação deste mais além, que polariza a esperança das almas. Isso quem nos fala é Emmanuel, na belíssima obra O Consolador, que é a nossa obra de cabeceira na nossa casa, né? Eu e o marido sempre estamos lá pesquisando nessa fonte de luz que é o Consolador, através de Emmanuel. E aqui eu quis propositadamente colocar uma imagem do filme Nosso Lar, quando então nós observamos os mentores, a mãe de André Luiz,
próxima a uma praça onde naquele momento existia uma manifestação artística. As pessoas estavam ali a ouvir uma música elevada, né? Contemplando a beleza daquela apresentação. Então a arte também está presente na nossa vivência espiritual. Não é assim, Silvaninho? O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho em lodosos tempos foi tanger as cordas vibráteis do sentimento humano. Então todas as formas de arte vão repercutir nas nossas emoções. Elas vão nos inspirar sentimentos, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, sabedoria, paz e amor. Mais uma vez, Emmanuel. E enfim, esse momento onde nós devemos, nessa busca da reforma íntima, do autoconhecimento, reflexionar. Eu, em especial, fico muito atenta, porque tenho sob a minha tutela espíritos adolescentes, crianças, né, que são os nossos filhos, os meus filhos, e eu sempre estou muito preocupada sobre esses aspectos inseridos na cultura atual e que, de uma forma ou de outra, estão a atingir a formação desses espíritos que estão aqui, matriculados nessa escola da vida que é a reencarnação. Na atualidade, Allan Kardec, olha a lucidez de Allan Kardec, é por isso que ele fica conhecido como sendo bom senso encarnado. Kardec nos diz: a decadência das artes no século atual é o resultado inevitável da concentração das ideias nas coisas materiais. E essa concentração, por sua vez, é o resultado da ausência de qualquer crença na espiritualidade do ser. Quando nós estamos muito presos à nossa vida material, esquecendo-se da nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual, estamos aqui de passagem, né? Estamos aqui em trânsito, voltaremos, viemos do mundo espiritual e é para lá que nós retornaremos, e aqui nós temos um objetivo maior, que é a nossa evolução. Quando nós estamos presos somente à nossa vida material, nós esquecemos de tudo que trata do ser verdadeiro, que é o ser espiritual. E é por isso que nós encontramos essa profanação das artes na atualidade. Eu trouxe aqui um pequeno trecho de uma música, e eu tomei muito cuidado para escolher as frases que eu iria abordar aqui dentro da Casa Espírita, porque aqui é um santuário, né? Aqui nós temos que tomar cuidado com a nossa fala, com as palavras que nos utilizamos, porque tudo o que envolve aqui tem que ser de cunho superior, tem que estar de acordo com a lei de Deus, com a lei de Jesus, com os ensinamentos do Cristo. Mas esse jovem aqui me surpreendeu muito. É um artista da atualidade, sem nenhuma forma de preconceito, mas só para que nós possamos compreender como a situação está posta dentro da nossa cultura. Eu já estranhei o nome artístico do rapaz, ele se chama Wesley Safadão e Garota Safadinha, Garota Safada. E um trecho da música dele nos diz o seguinte: eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo, nessa história ela é a dama e eu sou o vagabundo. Quem já viveu a difícil experiência de uma traição conjugal, de uma traição amorosa, sabe o quanto ela é dolorosa na nossa existência, né? Essa proposta aqui de conduta desse jovem, que muitas vezes encontra repercussão no coração dos jovens, na sua conduta dentro da sociedade, vem nos fazer um convite às piores formas de desregramentos sexuais. Nós sabemos quanta dificuldade nós temos em sair dessa fase dos instintos para a fase da razão, para a fase do crescimento moral. Quando nós obedecemos ainda aos instintos biológicos, sem que usemos a razão e a moralidade, nós, consequentemente, estaremos traçando para nós a infelicidade e os resgates futuros. Eu me recordo de certa feita de um grande amigo, frequentador da nossa casa, amigo de todos os dias, que
nós observávamos que enveredava por um caminho equivocado. E o chamamos para uma conversa muito íntima, lhe pedindo que ele estivesse atento à sua relação com a esposa, à sua relação com a sua família, ao santuário que era o seu lar, o seu casamento de mais de 40 anos. E ele pediu para que nós ficássemos tranquilos, porque ele estava seguro que nessa existência ele era um espírita convicto, então que ele não cometeria deslizes. Passado alguns meses, ele infelizmente havia sucumbido pelo caminho da sexualidade e o casamento estava desfeito com uma nova companheira, então, em sua existência, que não durou muito. Então nós vemos que nós necessitamos dessa conquista moral para que a gente possa realmente nos fortalecer diante das provas e dos convites enganosos que a vida nos faz. Hoje, essa outra música aqui. Hoje o esquema está marcado com a Pinga. Ela é minha amiga e eu não posso falhar. Arrumei um lugarzinho ajeitado para nós dois. Você não sabe onde é? É no boteco que eu vou parar. Então, a gente observa que se a gente colocar o som do carro nessas rádios comuns aí da nossa cidade, quantas músicas fazem alusão aos alcoólicos? Quantas músicas estabelecem como prazer, como felicidade, como momento de alegria, a vivência, o uso dos alcoólicos? Nós, dentro do movimento espírita, a AME, a Associação Médico Espírita, hoje tem aqui em Cascavel um trabalho específico para tratar dependentes e codependentes de todos os tipos de drogas, e o álcool está incluído entre elas. Então, o uso de narcóticos, que além de adoecer o corpo, compromete a nossa vida espiritual. Dentro do espiritismo, dentro da mediunidade, não são poucas e não são raras as vezes que nós acolhemos na reunião mediúnica espíritos extremamente perturbados porque desencarnaram na dependência de alguma substância química, e entre elas a mais presente e a mais degradante para a nossa sociedade, sem dúvida alguma, é o álcool. Ela é a porta de abertura para a entrada de muitas outras drogas. Agora vocês imaginem, aqui o Vinícius, meu filho de 14 anos, João Emanuel tem 10, o jovenzinho Pedro, que aqui estava fazendo a leitura para nós. Imagine essas músicas, o dia inteiro martelando na cabeça dos jovens, esse refrão ali, convidando esses jovens aos desregramentos e aos caminhos equivocados que adoecem o corpo e a alma. Na literatura, então, nós ficamos mais chocados ainda. Esse livro aqui, que faz parte do 6º ano da maioria das crianças que estão matriculadas na escola pública e privada, porque eu acabei de descobrir que essa editora aqui, a Moderna, ela também está inserida nas escolas estaduais da nossa cidade, Esse livro aqui, em especial, Quando Meu Pai Perdeu o Emprego, é um compêndio de palavrões. Tem as palavras de mais baixo escalão que estão aqui retratadas dentro da sua redação. E esse livro é matéria dentro das escolas, da grande maioria das escolas da nossa cidade. Quando a minha filha começou a ler esse livro, ela teve uma reação bastante difícil, porque começou a apresentar enxaqueca, começou a apresentar vômito, e o meu marido me chamou e falou assim: Karen, vai verificar, porque alguma coisa está acontecendo, ela está com algum problema emocional, porque isso daí é reflexo realmente da emocionalidade dela, que está perturbada. E quando eu cheguei e falei: Larissa, o que está acontecendo? Ela falou assim: mamãe, eu não consigo ler esse livro aqui, ele está me fazendo muito mal. Esse livro é uma autobiografia do autor do livro, onde ele faz um relato da sua adolescência, e ali ele coloca o seu convívio com a sua família, um convívio de uma relação muito equivocada, de desrespeito, sem valores éticos morais presentes, e ele então retrata o seu diálogo, a sua vivência no dia a dia com a sua família. Isso daqui, imagine um jovenzinho de 12 anos de idade tomando conhecimento desse modelo aqui de vivência familiar e achando que isso é assim que se procede, que isso é normal, que isso é natural.
Na figura ao lado nós vamos ver obras e séries que estão muito em voga na atualidade, né? Aqui, esse especificamente aqui, que além de livro, é uma série da televisão, vem nos falar do Clube dos Vampiros. Nós, na doutrina espírita, quando falamos de vampirização ou de vampiros, estamos tratando de espíritos extremamente infelizes, espíritos arraigados ao mal. E isso daqui está incutido dentro, então, da nossa cultura, da sétima arte e também dos livros, da literatura. E aqui eu trouxe um pequeno trecho de uma revista científica, Nature Neuroscience, que vem nos trazer a seguinte colocação científica: as pessoas apaixonam-se pela música para a mesma razão que são atraídas para o sexo, para as drogas, para o jogo ou comida saborosa, de acordo com um estudo publicado na revista científica Nature Neurociência. O que isso vem nos dizer? Que toda vez que nós estamos diante de alguma forma de arte, isso traz reflexos na nossa organização biológica, nos repercute nos nossos sentimentos. Então, aqui neste caso, quando a música nos agrada, nós produzimos dopamina, né? Só que o que eu coloquei aqui embaixo? Eu coloquei ali um termômetro, para que nós, a partir de agora, possamos avaliar que tipo de música traz para nós que tipo de sensação. Quando eu ouço determinada música, eu me perturbo com ela ou ela me agrada? É o nosso autoconhecimento, esse conhecimento de nós mesmos. Como é que nós estamos reagindo a tudo isso que está posto na nossa cultura, né? Isso está me fazendo bem? Isso está me agradando? Está trazendo para mim prazer? Ou isso está trazendo um sentimento de repulsa? Porque eu já estou consciente dos danos e das consequências morais que aquilo traz para nós. Então, isso aqui é um momento de nós refletirmos sobre que tipo de música que eu gosto, que tipo de literatura que eu gosto, que tipo de filme que eu gosto, porque essa avaliação aqui ela é muito simples, tá? Porque em estudos mais aprofundados, vem nos dizer, em especial dentro dos Estados Unidos, que, por exemplo, o filme de terror causa em nós um tipo de emoção que deteriora as nossas células, né? Causa tensão, nervosismo, causa medo, e isso repercute na nossa saúde. Um filme que é uma comédia, que é um filme, um romance, traz para nós sentimentos que realmente produzem enzimas que fazem bem para a nossa saúde. Então, esse texto aqui dessa revista especificamente, ele é muito simples, mas ele serve para que nós possamos refletir sobre o meu comportamento e a minha relação com tudo que está posto. Música e emoção. A capacidade da música de evocar emoções é uma das suas características mais bem reconhecidas pelos ouvintes. Desde a antiguidade, discute-se a capacidade da música de evocar sentimentos. Platão, em A República, discorre sobre a impressão de traços morais em indivíduos a partir da experiência musical. Para Platão, determinados modos, escalas em que a música grega era baseada, tinham a capacidade de imprimir diferentes traços morais específicos nos indivíduos. Então, aqui, o raciocínio lógico, inteligente, deste que foi discípulo de Sócrates, né? Que viveu 2.300 anos atrás. Então, isso não é um conceito novo, gente. Olha quanto tempo, como nós somos reticentes a essa reforma íntima, essa mudança de hábitos, a esse crescimento moral, né? Um filósofo também acreditava que determinados modos deveriam ser banidos da música grega por incitar aspectos morais pouco nobres nos cidadãos gregos. A arte aprimora os sentimentos, direcionando os impulsos da alma para os canais superiores da vida. Na alma enobrecida e elevada, a arte vive e vibra intensamente. Nesse sentido, não poderá haver educação do espírito fora da arte superior e nobre. O pensamento se reflete no envoltório perispirítico, no nosso corpo espiritual, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se
fotografa. Então, dentro do Espiritismo, nós sabemos que nós temos a ideoplastia, né? A forma pensamento. Então, imagina aquele refrão daquelas músicas ou conteúdo dessa literatura de baixo escalão o dia inteiro na nossa mente, repercutindo nos nossos pensamentos. E os espíritos, então, captam esse pensamento, essa forma pensamento. E aí, então, as associações espirituais. Nós escolhemos as nossas companhias. Se nós queremos estar acompanhados de espíritos de luz, do nosso mentor, ou se nós estamos acompanhados de espíritos que são atraídos por nós. Porque a obsessão, ela é um plug, né? Nós é que damos abertura para que ela aconteça. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como os dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Então, todos esses nossos pensamentos, nós sabemos que quando a gente muitas vezes vem à casa espírita, que nos encontramos debilitados, em fase de reorganização da nossa saúde, muitos vêm até a casa espírita em busca de um passe, né, que vai nos trazer uma melhora fluídica, vai trazer a melhora das nossas energias, mas nós não podemos nos esquecer que da mesma forma que recebemos esses fluidos, nós também emanamos fluidos. Nos dias atuais, tem circulado nos canais espíritas um convite para que nós elevemos o nosso pensamento diante das dificuldades que nós estamos enfrentando, né? Eurípides Barçanufo vem nos fazer o convite para que nós possamos elevar o nosso pensamento, para que a gente possa então fortalecer as falanges de luz, porque nós estamos tão conturbados, nós estamos com tantas dificuldades de enfrentar tudo isso que está posto, essa falta de ética, que nós estamos o dia inteiro vibrando coisas negativas. Nós estamos o dia inteiro contaminando, poluindo a nossa psicosfera. Aqui dentro da casa espírita o ambiente é tão agradável, porque quando nós aqui entramos com o coração já imbuído de bons pensamentos, elevado a Deus, buscando essa nossa relação, né, com o divino. Mas e quando nós estamos aí na rua? Certa feita um espírito faz um depoimento solicitando que ele gostaria de permanecer aqui conosco dentro da casa espírita, que quando ele saía da porta para fora, era uma negritude, era como se ele estivesse imerso num lodo, tamanha a vibração negativa que nós somos capazes de criar para nós mesmos. Os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Isso nos traz efeitos. Desde que esses se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, o seu invólucro perispirítico, que é a parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão dos seus pensamentos, há de, ainda mais, guardar o das suas qualidades, boas ou más. Ainda mais importante é a ação dos fluidos modelados pelo pensamento ruim, que atingem o próprio corpo físico. Então veja, né, como a ciência, a filosofia e a religião são indissolúveis. Realmente elas têm que estar andando todas juntas para que a gente possa realmente encontrar essa harmonia, tanto espiritual quanto orgânica. Porque toda vez que nós estamos nesses pensamentos negativos, nós estamos causando problemas para o nosso corpo. E enfim, a nossa conclusão, que vem nos dizer, Leon Denis nos diz: dissemos que o objetivo essencial da arte é a procura e a realização da beleza. É, ao mesmo tempo, a procura de Deus, pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Aqui, Leon Denis, nessa obra intitulada O Espiritismo na Arte, vem nos falar então dessa
canal que é a espiritualidade superior, de como nós devemos nos preparar e nos vincular com os espíritos superiores, a fim de que possamos realmente colaborar com o meio em que estamos inseridos, e em especial com a doutrina espírita. Essa jovenzinha, que é uma menina norte-americana, o nome dela é Akiane, é um desses exemplos do espiritismo na arte, porque ela, apesar de ser filha de pais ateus, sua mãe não professa nenhum tipo de crença e mesmo não acredita em Deus, ela aos 4 anos de idade surpreende os pais quando faz um desenho perfeito de um rosto aos 4 anos de idade. Os pais ficam muito surpresos com aquele retrato que ela havia produzido e perguntam para ela: mas como é que você fez esse retrato? Ela falou assim: foi um anjo que veio e se comunicou comigo e me disse que eu tenho uma tarefa, uma missão a desempenhar aqui na Terra, e que de hoje em diante eu vou trabalhar dentro dessa tarefa para que as pessoas possam crer em Deus. E ela, até hoje, produz as obras mais lindas da atualidade. Ela acorda às 4 horas da manhã, porque ela diz que é neste momento que ela consegue entrar mais facilmente em inspiração, em sintonia com os espíritos superiores. E as suas obras, para nós espíritas, são mediúnicas. E ela mesma diz isso. Ela fala que essas obras são inspiração do seu anjo guardião e que elas vêm de Deus. Os seus retratos hoje, os seus quadros, e ela também publica livros, poemas, toca piano inclusive, mas as suas pinturas em especial, todas elas falam de Deus, e ela as dedica todas, não diz que são da sua autoria, mas que são realmente provenientes de Deus. Esses quadros hoje valem em torno de 100 mil, 200 mil dólares. A Kiane reserva desses valores, da venda desses valores, uma pequena parte, para que ela possa então manter a sua produção artística, e o resto ela dedica às obras assistenciais. Quem quiser entrar no YouTube vai ver várias reportagens sobre esta jovem. Quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. O objetivo essencial da evolução, portanto, será a procura e a conquista da beleza, a fim de realizá-la no ser e nas suas obras. E eu vou concluir trazendo as palavras da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, porque essa obra aqui especificamente, Cânticos do Coração, é uma obra da sua autoria, com certeza com inspiração dos mentores que acompanhavam, né? Mas ela não é uma obra psicográfica, é uma obra que ela realmente coloca aqui os seus pareceres, os seus estudos e os seus conselhos. Se, portanto, amamos as belas artes e com elas desejamos servir a causa da reeducação do próximo, ao mesmo tempo que servimos o nosso ideal espírita, cumpre nos esforçarmos por engrandecer ao máximo a parte que nos cabe, procurando produzir o melhor que pudermos e jamais contribuindo para o rebaixamento da arte clássica, única, aprovada e praticada nas esferas superiores, de onde jorra a inspiração para os da boa vontade e os sãos de espírito. Pela atenção de vocês, muito obrigada.